Olha, glória. Certo, então eu falo, é certo. Olha bem. Você já olhou onde foram as maiores pregações de Jesus? Quantas pessoas havia? Qual foi o momento mais profundo do ministério de Jesus? E que pessoas tiveram a oportunidade de ver? O outro sermão do Monte da Transfiguração. Lá foi o momento mais profundo do ministério que homens puderam ver. Porque quantas pessoas havia lá? Três. Pedro, Tiago e João. Aí o outro falou assim, e o barquinho, deve ter subido o monte também. Deve ter sido o barquinho. Estava sempre presente. Pedro, Tiago e João. Só uma das maiores pregações que o Senhor Jesus fez lá no caminho lá com aquela samaritana. Quantas pessoas havia? Uma. Eu vou ter uma mensagem poderosa para pregar. E eu preciso de uma multidão seja lá para ouvir, porque a mensagem é forte. Foi isso que ele fez, irmãos? Não. Irmãos, quando nós andamos sob a direção do Espírito Santo de Deus, nós não escolhemos plateia. Nós louvamos a Deus pelas oportunidades que nos dá para pregar a sua mensagem. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Essa simplicidade do Evangelho não pode ser abandonada. No Evangelho só existe lugar para um grande astro, e esse astro é Cristo. Não tem artista no Evangelho. O único artista que existe é Cristo. Todos nós somos apenas coadjuvantes daquilo que Deus está fazendo. Não há espaço para esse tipo de coisa. A simplicidade do Evangelho não permite holofotes em homem algum. Os holofotes têm que estar na pessoa de Cristo. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a raiz da vida. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa esperança. É Ele. Por que é que nós estamos vendo a igreja tão distante das coisas de Deus? Porque nós estamos olhando mais para o homem do que para o Senhor. É triste quando a gente encontra pastores fazendo esse tipo de coisa. É muito triste. Pastores exigindo valores absurdos para pregar. Esses dias teve um congresso lá em São Paulo. E um pastor sempre faz grandes eventos. Convidou alguém para pregar. E lá estava agradecendo a pessoa que aceitou o convite. Porque normalmente ele cobra para pregar $300.000. Mas tinha aceitado pregar por $50.000 até. E todo mundo ficou eufórico, com aquele ato de generosidade tão grande. Não, abriu tanto dinheiro do lado assim, extraordinário. Será que isso tem a ver com o reino de Deus, irmãos? Você sabe quanto Jesus caminhou para expulsar o demônio daquela mulher cirofenícia? Você sabe quanto Jesus caminhou? Alguém tem ideia de qual foi o tempo que Jesus percorreu? Quantos quilômetros ele percorreu para ir até uma cidade, expulsar o demônio de apenas uma garota? Cerca de 300 quilômetros Jesus percorreu. Jesus estava na Galileia. E de repente Jesus sai e vai para as bandas de Tiro, até lá são cerca de 150 quilômetros para ir e mais 150 para voltar. Se ele fez um caminho quase reto, são cerca de 300 quilômetros, o que provavelmente não foi. Por quê? Não tinha caminhos retos. Você tinha que subir montanha e descer. E isso saindo de uma altitude abaixo de 200 metros do nível do mar, passando a mais de 100 metros do nível do mar, subindo e descendo montanha, num lugar deserto, empoeirado, fazendo isso a pé, apenas para expulsar o demônio de uma garota. Isso é simplicidade de um pregador extraordinário. Mas imagine só, se alguém me chama para expulsar o demônio, peraí, quanto é? Onde está o demônio? Qual cidade? Olha, não tem avião, perto. Se não tiver, dá para providenciar um transporte rápido. Outra coisa, quantos não vão pagar para expulsar esse demônio aí?
acham isso? Isso é cenário. E nós precisamos ter a coragem de dizer não para esse tipo de coisa. Nós precisamos ter a coragem de dizer não para o show. O show precisa parar na igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é lugar de show. A igreja de Jesus é um lugar de gente que chora na presença de Deus, de gente que sai livre dos seus pecados. Mas nós estamos querendo show. Agora eu vou lá para os irmãos. Já percebeu que muitas vezes diga do pastor, você nunca trouxe um cantor famoso aqui na igreja. É assim mesmo. Lá na igreja não trago e não vou fazer. Aqui não é lugar de show. Eu não posso sacrificar uma igreja para alimentar um bando de gente voraz e devoradora dos recursos do reino de Deus. Um bando de gente gananciosa. Um bando de gente que não tem nenhuma compaixão pela igreja, mas só está na igreja por conta do dinheiro que a igreja oferece. Nós não podemos alimentar isso, irmãos. Nós precisamos parar com esse tipo de coisa. Nós, vocês, a nossa igreja, temos que deixar de alimentar essa coisa maligna, porque isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é isso. A gente tem visto, irmãos, e muitas vezes a igreja faz uma injustiça terrível. Aí chama um cantor famoso, faz um esforço enorme, dá um valor absurdo para o cantor ir cantar 5 músicas, 3 músicas, às vezes não tem ideia. E dá para o cantor uma oferta, e às vezes o pastor trabalha o ano inteiro na igreja. E os irmãos, não, pastor, está ganhando demais. É alguém que ministra na sua vida, alguém que está sendo usado por Deus para cuidar da sua casa, da sua família, e você acha que vale menos do que um cantor que chega ali e canta 5 músicas. Teve um caso aí, esse que é interessante, o pastor foi convidado para ir pregar no aniversário de uma igreja, das igrejas do interior e tal, e ele foi lá. E no mesmo igreja tinha também sido convidado um cantor para cantar naquele dia. E o cantor então cantou, mas na hora que ele foi cantar, o CD que ele tinha levado para o playback deu problema. Então ele disse, não deu problema com o playback, mas eu vou cantar por cima do CD. Ele botou o CD e cantou por cima do CD. E foi aquela coisa. Quando o pastor começou a pregar, o cantor chorou, se emocionou com a pregação, anotou tudo. E no final chegou para o pastor e falou assim, pastor, deixa eu me dar um esboço da pregação, porque abençoou demais. Aí o pastor foi e tirou o esboço da pregação para ele. Aí terminou o pastor da igreja, chorou, dando uma oferta. Aí o pastor falou, tranquilo, tudo bem e tal. Não, irmão, você quer abençoar o irmão? Ele deu 100 reais de oferta, pastor. Estou contente da vida, ele estava pagando o combustível dele, maravilha. E deu 1.500 reais para o cantor. Aí, nossa, eu não fiquei chateado por ter recebido 100 reais, porque por amor à obra, não por dinheiro. Mas tem alguma coisa errada acontecendo. Aí, quando eu disse ao irmão falou assim, pastor, da próxima vez, o senhor prega a mensagem cantando. Talvez tenhamos que fazer isso algumas vezes, né? Meus irmãos, nós precisamos olhar para o Evangelho, é um lugar de graça em todo o sentido, graça de Deus e gratuidade daquilo que a gente faz. A Bíblia diz que pessoas podem ser sustentadas, bem podem, a Bíblia fala disso, eu não estou falando contra isso, até porque a Bíblia ensina que o pastor ou outros obreiros podem ser sustentados pelo ministério, não há problema nisso. Mas o que não pode é a gente condicionar a pregação do Evangelho a valores. A gente não pode condicionar a pregação do Evangelho a cantar uma mensagem baseada em contratos e valores. Nós estamos vendo aí casos escandalosos de cantores cobrando 50 mil, 80, 100 mil reais para cantar. E muitas vezes nós ofertamos para isso, tiramos o dinheiro do bolso, compramos o ingresso, mas quando fazemos um apelo para missões, para aquele que está no campo, levando a mensagem, dizemos não posso. É verdade. Tem alguma coisa errada na igreja de Jesus. A simplicidade da igreja precisa ser resgatada. E simplicidade tem a ver com essa atitude de espontaneidade. E o mais triste de tudo isso é que muitas vezes esses cantores
E esses pregadores dizem assim: não estou aqui porque Deus mandou. É mentira. É mentira. Tire o dinheiro que foi acertado para ver se ele ia estar aqui. Teve um caso em São Paulo terrível, uma igreja, o pastor caiu na besteira de levar uma banda lá, pagar um valor absurdo, e chegou lá e não conseguiu levantar todo o recurso. O grupo levou o computador da igreja, o som da igreja e outros equipamentos para pagar a conta que aquela igreja estava devendo. Isso tem a ver com o Evangelho de Jesus, irmãos? Isso tem a ver com a simplicidade do Evangelho de Cristo? Não tem. Nós somos chamados para pregar uma mensagem, e não importa se eu estou pregando para uma pessoa, para duas, para 50, para 1000, não importa. Este é o privilégio que Deus nos deu de anunciar a mensagem do reino. Aleluia! Paulo estava desesperado a olhar para a igreja, ver que a serpente, Satanás, estava seduzindo a mente daqueles crentes. Muitas vezes seduzindo a mente daqueles crentes, dizendo para eles: olha, você é filho do rei e você vai ter nessa terra muita coisa. Não foi essa a mensagem que Jesus pregou. Quando alguém se aproximou dele e disse: Senhor, eu quero te seguir, ele disse: olha, você quer me seguir, que maravilha, mas eu tenho uma notícia triste para dar para você. As raposas, você conhece a raposa? Essa tem lugar para morar. Os passarinhos têm ninho. Agora eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se Jesus estava dizendo, o que ele estava dizendo era: todo mundo que vai seguir vai passar fome, quiser, não é isso não. Mas pode passar. Pode passar. Dependendo da situação que você estiver, nós estamos tendo, irmãos, porque essa semana saiu uma notícia, não sei quantos acompanharam, de uma irmã lá no Irã, que ela se converteu ao cristianismo, casou com um camarada crente, está grávida e foi condenada à morte. Olha só que coisa terrível. Uma irmã nossa. Sabe por quê? Simplesmente porque ela disse: eu creio em Jesus. Você acha que Deus abandonou essa moça? Mas por que ela está sofrendo tanto? Está presa. Então, pela lei islâmica, ela tem que esperar a criança completar 2 anos. Depois de 2 anos, ela vai ser enforcada. Estão fazendo a pena. O mundo está se levantando para dizer: não pode acontecer um negócio desse. Mas muitas vezes nós achamos que está tudo maravilhoso. Nós precisamos abandonar, irmão, uma mensagem triunfalista que muitas vezes foi pregada. Você é isso, você tem aquilo outro. Irmão, no mundo tereis aflições. E esse é um fato que a gente não pode negar. E aqueles que quiserem agradar a Deus, aqueles que quiserem seguir a mensagem de Jesus, padecerão perseguições, sofrimento, aflição. Glória a Deus que a gente vive num país que permite a gente pregar o Evangelho. Amém. Glória a Deus pela liberdade religiosa. Glória a Deus por aqueles que trabalham e lutam para que a liberdade religiosa seja mantida no mundo. Glória a Deus por isso. Porque é um direito do ser humano crer. Agora nós podemos passar por situações em que isso não seja mais possível. E o que faremos? Vamos abandonar a fé de Jesus? Vamos abandonar a mensagem do Evangelho? Irmãos, a nossa estrada nesta vida é transitória. Paulo, escrevendo aos Coríntios aqui, capítulo 4, verso 17, ele fala de uma coisa que deve chamar a nossa atenção. Ele diz para aqueles irmãos, versículo 16, 4:16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aleluia! Do Evangelho, meus irmãos, ela nos chama para uma vida mais simples. Se Deus tem abençoado você com dinheiro, use o dinheiro, mas para que ele seja bênção na sua vida, no reino de Deus, na vida de outras pessoas, mesmo não crentes. Use o dinheiro para isso,
mas não deixe o dinheiro ser o Senhor da sua vida. Tem muitos de nós, irmãos, que estamos dependendo mais de Mamon do que de Deus. Muitas igrejas estão dependendo mais de Mamon do que de Deus. Certa vez, a primeira igreja que eu estava pastoreando, aconteceu uma situação. Tivemos uma situação difícil, porque um irmão que contribuía com 80% do que entrava na igreja, discordou de uma decisão que foi tomada e decidiu sair da igreja. E todos os irmãos se desesperaram e pediram uma reunião. Falei, pastor, vamos ter que fechar a igreja. Ele disse, por qual razão? Porque o irmão fulano está saindo e 80% do que entra na igreja é ele que oferta. E daí? A gente não vai poder pagar o aluguel, não tem como pagar água, não tem como pagar a luz, é melhor fechar a igreja. Eu disse, não, eu sou pastor dessa igreja e eu não vou entrar para a história dessa igreja como quem fechou essa igreja. Eu não vou. Quem quiser sair, pode sair. Agora, daqui eu não saio não. Enquanto Deus não fizer uma coisa. Vamos. Terminou aquele primeiro mês. Foi o primeiro mês que ficou salvo no caixa da igreja. E não entrou gente nova, mas Deus estava no controle. A obra de Deus é feita com dinheiro, mas não depende de dinheiro. É impressionante. Essa igreja, depois nós compramos um terreno numa área e nós fomos construir. Nós tínhamos poucas pessoas, não tinha recurso para a construção, mas iniciamos a construção e Deus tocou no coração de um camarada não crente, ímpio, devia feito um gambá. Mas ele me chamou e disse, vai construir a igreja, pastor, eu disse, vou. Ele disse, olha, então o senhor pode passar aqui todo final de semana, o cimento que for precisar, o senhor vem aqui e eu vou doar. A obra foi feita durante todo o tempo da construção. Seu Armando contribuiu toda semana. E quando eu ia buscar e mandar para o neto dele me chamar e dizer, pastor, o que aconteceu? Está aqui o dinheiro? Não está precisando? A obra de Deus usa dinheiro, mas não depende de dinheiro. Deus é Deus. Deus é Deus. Irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo era com o que Satanás falava. E nós precisamos estar atentos para o que Satanás está fazendo. Você tem percebido o que o diabo está fazendo?